Meus caros irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Celebramos hoje a exaltação da Santa Cruz. Quero iniciar a minha fala com uma oração muito bonita, dedicada à exaltação da Santa Cruz e que nos leva e nos traz um belo resumo daquilo que nós celebramos neste dia. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, erguido no alto da cruz por amor a nós, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos pela obra da nossa salvação. Da tua cruz brotou a vida, do teu sangue nasceu a igreja, do teu coração aberto jorraram misericórdia e perdão. Ó Jesus da Santa Cruz, ensina-nos a olhar para ti com fé viva e crer no teu amor, mesmo nas horas da dor, e carregar as nossas cruzes com confiança e seguir-te com perseverança até a vitória final. Que a cruz seja para nós o sinal da esperança que não decepciona, a âncora firme no meio das tempestades e a ponte segura que nos conduz ao céu. Jesus crucificado e exaltado, nós nos consagramos a ti e proclamamos com todo o coração: pela tua cruz viemos a crer, pela tua cruz fomos salvos, pela tua cruz caminharemos até a glória. Que assim seja. Amém. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu vi uma pintura, não me lembro em qual museu, mas é na Itália, de um barco que simboliza a igreja, um grande navio. E ali tinha papa, tinha pessoas, irmãs, tinha tudo ali simbolizando a nossa igreja. Uma pintura da Idade Média. Mas o que mais me chamou a atenção, que naquele mar revolto, e aquela grande embarcação, na frente tinha a âncora pendurada. E o que era a âncora? Era a cruz. Aí eu perguntei, eu fico olhando os detalhes, né? Perguntei para o guia, qual o simbolismo de uma cruz no lugar da âncora? E ele respondeu, porque o pintor quis passar para nós que estamos no barco da igreja, que na hora das maiores tempestades, que na hora que somos arrastados para o fundo ou deslocados do caminho que deveríamos seguir, a âncora que nos mantém firmes na fé, na esperança e no verdadeiro amor é a cruz de nosso Senhor. E ele completou o seguinte: infeliz daquele que durante a vida abandona a cruz. Vamos repetir? Infeliz daquele que durante a vida abandona a cruz. É um louco, porque se Jesus carregou a cruz dele e ele não abandonou a dele, ele vai dizer para cada um de nós: tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Quantas pessoas acham que seguem nosso Senhor, mas não estão dispostos a carregar a cruz? Lembremos-nos aqui, meus irmãos, que como disse Raniero Cantalamessa numa das pregações da Quaresma, que a cruz não é pedida, a cruz não é construída, a cruz não é desejada. Aqui eu vou abrir um parênteses, viu? E para certas pessoas aqui,
Há pessoas que fazem da vida uma lambança, fazem tudo errado, escolhem tudo errado, não faz nada certo, e quando vem as consequências, o sofrimento, que a pessoa diz: ah, padre, essa é a minha cruz. Isso não é cruz não, meu filho, isso é fruto da sua irresponsabilidade, isso é fruto da sua molecagem, isso nunca foi cruz. A cruz não é consequência de erro, a cruz não é caminho errado que a gente escolhe traçar, pessoas erradas que a gente insiste em conviver, lugares errados que a gente insiste em frequentar. Isso nunca foi cruz e nunca será. A cruz não é desejada, não é pedida, não é querida. A cruz se recebe como dom. A cruz é algo que Deus coloca na nossa vida para a nossa santificação. E a frase maior vem de Santa Teresa d'Ávila. Ela vai dizer que cada graça que ela pediu, Deus lhe concedeu uma cruz, e por isso santa se tornou. Aqui, meus irmãos, precisamos entender de onde virá a nossa salvação e como não perder aquilo que já é nossa. Ninguém tem que fazer nada para ser salvo. Nós já somos salvos no sangue de Cristo. Com a morte de Cristo na cruz, Ele nos comprou a preço de sangue. Qual é a nossa missão? É não perder aquilo que Deus conquistou para nós. É não morrer eternamente falando. Quem gosta de ler Bíblia, leia quando Deus está conversando com Adão e passa para ele que ele não poderia comer do fruto proibido, senão ele morreria, e Adão passou também para Eva. Deus o chamou à vida. Adão e Eva não teve que fazer nada para estar no jardim do Éden, conhecido como paraíso, quer dizer, a harmonia com Deus, o equilíbrio com Deus, já eram deles, eles estavam ali. O que eles não podiam? É perder, e perderam. A única coisa que Deus pediu para Adão e Eva é que eles não morressem. Falou: olha, eu os criei para a vida, mantenham-se vivos. Eu vou te dar um conselho: vocês podem comer do que vocês quiserem aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Não coma desta árvore do bem e do mal. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Resumindo, mantenham-se vivos. Hoje, mantenham-se salvos, mantenham-se na salvação, mantenham-se na chaga aberta do coração de Jesus. Aqui precisamos entender, meus irmãos, que a nossa salvação, ela passa pela nossa língua, pela nossa palavra. Que se você voltar novamente ao Gênesis. E por que, padre? O senhor está voltando tanto ao Gênesis? Porque a cruz de Cristo, ela substitui a árvore antiga. A madeira bendita do santo lenho substitui a madeira maldita da árvore onde a serpente ali estava. E se você preste atenção e sabe pegar o texto e adaptar na sua vida, você não vê aquela serpente, que é o demônio, correndo atrás de Eva. Você não vê Eva gritando e a serpente atrás. Não tem isso. Você não vê a serpente enrolada na perna de Eva. Também não tem isso. Você não vê a serpente picando Eva. Não aconteceu. Você não vê a serpente cuspindo veneno no olho de Eva para ficar cega. Também não tem. Ô padre, então me responda: o que a serpente usou para levá-la ao pecado? Para provar para ela que Deus estava errado e que o diabo estava certo. É isso que está na Bíblia. É o mal provando para o ser humano: olha, Deus não sabe o que é vida, eu é que sei. Deus mentiu, eu é que estou falando a verdade. E as pessoas hoje acreditam mais na fala do demônio do que na palavra de Deus. Meus irmãos, prestem atenção,
que o demônio precisou apenas de uma língua para levar o homem à queda. E tudo que o diabo precisa hoje é de uma língua desocupada. Espero que ele não encontre nem a minha e nem a sua. E toda língua desocupada e venenosa, ela procura um ouvido atento àquilo que ela quer dizer. Meus irmãos, não é bobagem, não é detalhe o que você fala. Porque Deus criou o mundo pelo poder da palavra, e você cria o seu mundo pelo poder da sua palavra. Quer saber qual vida você leva? É a vida que você diz que merece viver. Aquilo que você diz vai se concretizando na sua vida. Quando você diz, eu não dou conta, e quando você diz, eu dou conta, nas duas ocasiões você está certo. Depende da sua palavra. Quando Jesus, isso estou na manhã pascal, ele vai caminhar ao lado daqueles 2 discípulos que estão indo para Emaús. O que tem em Emaús? Tem nada lá. Mas eles estavam desiludidos, tristes, perdidos, conversando, porque fala, né? O povo fala. Aí os 2, certamente os 2 mais faladores, largaram Jerusalém e estavam descendo para Emaús. Jesus se põe a caminhar do lado deles. Eles não reconhecem que é o Senhor. Eles acharam que era um viajante. Meus irmãos, pense comigo. Depois de tudo aquilo que aconteceu na Santa Ceia, lava-pés, mandamento novo, sacerdócio, o discurso sacerdotal de Jesus, a ida para o Getsêmani, suor sangue, a traição do beijo de Judas, levando para Caifás, volta para Pilatos, vai para um, vai para outro, depois da flagelação que quase matou nosso Senhor, depois de carregar a cruz, caiu 3 vezes, depois de ter as suas mãos transpassadas, seus pés furados, seu coração rasgado, e 3 dias depois ele ressuscitado, os discípulos viveram tudo isso. Jesus se põe a caminhar do lado de 2 que estão indo embora. Meus irmãos, quantas perguntas nosso Senhor não podia fazer naquele momento? Quantas perguntas não estariam no coração dele sem resposta, e Jesus ali poderia iniciar um diálogo com qualquer pergunta que ele quisesse. Depois disso tudo que eu disse, Jesus faz uma pergunta só. Qual é a pergunta? O que vocês andam conversando pelo caminho? Por que Jesus pergunta isso? Porque a língua que o demônio usou no paraíso, ele continua a usar se nós não rezamos, se nós não perseveramos, se nós não temos essa âncora da fé, que é a Santa Cruz. E a pergunta que Jesus fez para eles é a pergunta que Jesus faz para nós: o que você anda conversando? O que você anda falando dentro da sua casa? Quando você reúne o seu grupinho de amigos, qual que é o assunto ali? O que você anda conversando lá no seu grupo de bola, lá na sua escola, lá na sua faculdade? Qual é o seu assunto? Jesus está interessado porque aquilo que nós falamos vai configurando a nossa vida. Um texto que nós precisamos ler mais, eu não vou entrar nele aqui, está em Tiago, capítulo 3. Anote você em casa e leia. Carta de São Tiago, capítulo 3. Padre, qual é o assunto da carta de São Tiago no capítulo 3? A língua. Ele vai falar sobre o poder da nossa palavra, o poder de construir e destruir, o poder de abençoar e amaldiçoar. E ele vai dizer na carta: olha, da mesma fonte não sai água salgada e água doce. Você tem que escolher que tipo de boca você tem. Se é uma boca maldita, se é uma boca bendita, se é uma boca de esgoto ou uma boca de manancial de graça. Não tem na mesma fonte 2 tipos de água.
Como que vai ter na mesma fonte uma água de esgoto e uma água limpa saindo do mesmo cano? Como que você consegue fazer isso aí? Se fizer, você me mostra. Como que sai do mesmo cano uma água de esgoto e uma água limpa? Por isso que São Tiago vai dizer: cuidado com o que sai da sua boca, porque não tem uma boca mais ou menos santa, ou uma boca mais ou menos de Deus. E aqui, eu não estou falando de casos, esses casinhos que a gente conta, piadinha, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma boca que abençoa na graça e na misericórdia, ou uma boca que amaldiçoa no veneno do próprio mal. Não vou contar onde nem quando, né? Mas num lugar, né, que eu já estive, tinha uma mulher com uma língua venenosa. E ela ficava indo e trazendo, espalhava fofoca num, espalhava fofoca no outro. Era a tal da leve trás, E teve um encontro que tinha café. Então tinha um refeitório. Eu estava no salão, terminou ali mais uma palestra, o pessoal foi para o refeitório. Algumas pessoas vieram até mim, então eu agarrei um pouco antes de tomar café. Quando eu consegui ir para o refeitório, esta estava saindo do refeitório. Quando ela me viu, ela já veio. Padre Christian, cuidado quando o senhor vai entrar no refeitório. A caninana e a jararaca estão brigando lá dentro. Eu falei: exatamente. E a Coral dando notícia aqui fora, né? É cobra lá dentro, é cobra aqui fora. Tem até uma brincadeira, meus irmãos, que conforme o que a pessoa fala, o outro diz assim: limpa aqui, ó. Aí você fala assim: mas limpa de quê? O veneno. Vocês escutaram isso? E Deus falou: ó, cuidado para não morder na língua, hein? Se você morder na língua, você morre. Tem até um ditado medieval e que chegou até nós um pouco mudado, mas era mais ou menos assim: quando você morrer, meu filho, tem que ter 2 caixões, um para o corpo e um para a língua, porque o do corpo haverá de subir, mas a língua só caberá no inferno. Isso é um ditado. Quer dizer, a pessoa tem uma língua tão negativa, tão venenosa, que parece-me que esta língua não é usada por Deus, é uma língua usada pelo mal. E falando tudo isso sobre a língua, para chegar na primeira leitura da missa. O povo de Deus saiu do Egito e estava indo para a terra prometida. Qual foi o erro dessas pessoas? E o erro chamou para elas serpentes venenosas. No grego são serpentes incandescentes. É como se a serpente pegasse fogo, porque esse fogo é o fogo, ou é o fogo do inferno, ou é o fogo da adoração a Deus. Porque os querubins, eles pegam fogo. Aí aquele fogo é o fogo do amor de Deus. O inferno também tem fogo, mas não é o fogo de Deus. Então aquelas serpentes fumegantes foram e começaram a picar as pessoas. E as pessoas começaram a morrer. E elas intercederam a Moisés. Moisés apresenta a questão a Deus, e Deus manda fazer uma imagem de uma serpente de bronze para colocar no alto da haste. E Deus disse para Moisés: diga para o povo que quando eles forem picados, basta olhar para a serpente e eles serão curados. E assim foi. Só um pequeno parênteses: quando alguém citar para você aquele texto também do Êxodo, que não se pode fazer imagem de nada, você vai falar para a pessoa: que interessante, o Deus que diz que não pode é o Deus que manda fazer. Porque no livro dos Números, ele manda fazer uma serpente de bronze, e a pessoa que olha para a serpente, ela é curada. Quando Moisés intercede a Deus, Deus poderia ter ouvido a oração de Moisés sem mediação. Sem mediação. Moisés elevava a prece, e Deus poderia ter dito: para que o povo aprenda que não se reclama da graça, que não se questiona as ações do alto, e para aprender a ter uma língua mais santa, é que essas cobras foram enviadas. Mas pela tua intercessão,
eu tirarei este castigo. E a serpente se iria embora. Deus não precisava de uma mediação. O que Deus ele faz? Faça uma serpente de bronze, faça a imagem de uma serpente e coloque na haste. Aquele que for picado não tem que rezar a mim, não tem que clamar a mim, olhe para a serpente. Interessante. O que Deus mandou fazer uma serpente e não mandou fazer um outro animal? Porque a serpente remonta ao Éden, ao demônio, a primeira serpente astuta que levou Eva pelos lábios e que colocou nela o pior veneno que existe, que é o veneno do pecado. Deus está mudando o significado da serpente, tirando dela a maldição e colocando ali a cura. Por quê? Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque o antídoto está escondido no veneno. Para você combater veneno, você tem que injetar o veneno, tirar do cavalo os anticorpos. No Oriente é na ovelha, trabalhar o soro, e quando uma pessoa é picada por uma serpente, eles vão colocar o antídoto, que é tirado do mesmo veneno. Então Deus colocando essa serpente, Ele está mostrando que a cura está no veneno. É por isso que Jesus, quando João o aponta, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Ele traz o antídoto, no sangue dele está o antídoto. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, o pecado que corre pelas suas veias. O antídoto está no sangue de Cristo, que será elevado na cruz, e aquele que tomar posse do sangue de Cristo será curado. Esta é a virada que a Bíblia nos traz. Mas a pergunta que ficou é: por que essas cobras, essas serpentes foram e começaram a picar o povo de Deus? Por causa do mau uso da língua. Reclamação. Cuidado, viu, meus irmãos? A pessoa que reclama demais terá mais motivos para reclamar, porque a vida desta pessoa não melhora e ela não vê. Ela reclama e reclama e reclama. Quanto mais ela reclama, mais motivos para ela reclamar ela terá, porque reclamação clama por reclamação. As pessoas começaram a falar mal de Deus e falar mal de Moisés. Por que Deus nos tirou do Egito? Lá pelo menos tinha cebola, lá pelo menos tinha batata e chibata, né, meu filho? Batata e gibata. Aí Deus tirou esse povo do Egito e eles começaram a reclamar daquilo que Deus estava dando. Cuidado com aquilo que você pede, porque aquilo que você pede, você recebe. A Bíblia diz: aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Quantas pessoas vivem pedindo, 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 aí recebem. Depois que recebem, passa um tempo, elas começam a reclamar. Elas estão reclamando daquilo que um dia foi a intenção da oração dela. E reclamações assim não agradam a Deus. E não é Deus que manda a serpente. Você atrai a serpente quando você tem uma língua tipo de serpente. O mal não vai usar uma boca santa. O mal não vai usar uma língua ungida. Você vai atrair mal tendo uma língua má. E aqui você já entendeu. Você já entendeu que aquela serpente feita por ordem de Deus, como Deus vai mandar fazer também 2 querubins enormes para colocar no templo de Salomão.
Deus mandou fazer 2 arcanjos, serafins, para colocar no propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. Então, quando Deus proíbe a imagem, Ele não está proibindo a escultura sacra, Ele proíbe a imagem de ídolo. O que é um ídolo? É um Deus feito de metal, feito de madeira, feito de resina. Estes devem ser quebrados, aniquilados. Deus não divide a sua glória com ninguém. E por que Deus proíbe aquele povo da questão das imagens? Porque eles estavam vindo de uma cultura idólatra, que era o Egito. O Egito tinha deuses para tudo quanto há. Não era um Deus só não, tinha Deus para tudo que é gosto e tudo que é bolso. Tinha deuses e mais deuses. E o israelita, que acostumou a cultuar um Deus invisível, ele aprendeu no Egito que Deus pode ser visto, porque eles fizeram ali imagens. Tanto é que quando Moisés ele sobe para receber as tábuas da lei, o que o povo faz? Um bezerro. Por quê? Eles gostam de ver, tem que ter alguma coisa para a gente ver. Então Deus manda destruir estes ídolos. Mas quando é uma imagem sacra que me leva a Deus, Deus mesmo manda fazer. A serpente de bronze, os querubins do templo, os anjos da tampa da arca da aliança. Então, quando as pessoas citam este texto do Êxodo para adaptá-las ao bel prazer, isso é muito argumento protestante, com as imagens católicas, aí ó, Deus falou para não ter imagem e o católico faz imagem, estão totalmente fora de contexto, nem contextualizar a Bíblia sabem, porque não está falando sobre isso. É um texto do Antigo Testamento que cita os deuses do Egito, e aquele povo era idólatra. Porque você que frequenta igreja, você que vai à missa, você que já fez catequese, você que leu o catecismo, você que estuda a Bíblia, você que escuta a homilia de padre, quando foi que na igreja aconteceu uma pregação sequer, nesses 2000 anos de história, onde alguma imagem de santo foi apresentada aos senhores como substituto de Deus, como se fosse o próprio Deus, como se fosse a divindade? Não há discurso deste lugar algum. Então as pessoas de má fé, elas adaptam este texto, porque muitos católicos não estudam, não conhecem a doutrina, não tem catecismo, então é como a folha de bananeira, são levados por tudo aquilo que é vento de doutrina nova. Então chega um protestante, um evangélico, mostra a Bíblia e o versículo já coloca minhoca na cabeça do católico não praticante. É verdade, você está falando aqui que não pode fazer imagem, e na igreja que eu vou tem um tanto de imagem. Essa igreja católica está errada mesmo, viu? Quer dizer, a falta de cultura, a falta do contexto, transforma o texto em pretexto de crítica. Então nós precisamos conhecer o contexto. E qual é o contexto da serpente de bronze no alto da haste? Pensem comigo, meus irmãos. Deus precisa de uma serpente de bronze para curar o seu povo? Deus precisa de um objeto de metal para curar aqueles que eram picados? Lógico que não. Mas por quê que Deus pede e ordena a Moisés que se faça isso? Porque Ele está apontando para a redenção final. Aquelas pessoas que eram picadas estavam preocupadas com o veneno que corria na corrente sanguínea, o veneno da serpente. Deus está de olho em outro tipo de veneno que nem todo mundo se preocupa: o veneno do pecado, que também corre nas nossas veias. E levantando aquela serpente, Ele está mostrando que se levantará da mesma forma alguém que tirará não apenas o veneno do sangue, mas aquilo que nós perdemos com ele, a nossa salvação. E no evangelho que nós escutamos, Jesus, ele volta a este texto, ele vai explicar
por que que Deus ordenou a serpente. Jesus disse no Evangelho: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem seja também levantado, para todo aquele que crer nele seja salvo. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Todo aquele que nele crê não ficará confundido. Cuidado, meus irmãos, porque há pessoas que equiparam os dois textos. Eu vou dizer para você que o primeiro texto é mais fácil, porque o primeiro texto é assim: você foi picado, é só olhar. Ai, olhei, estou curado. Jesus não disse no segundo texto que quando ele for levantado, aquele que o olhar será salvo. Não, Jesus dá um pulo, um salto. Ele vai dizer: aquele que contemplar o que foi levantado e crer no Filho do Homem, esse será salvo. O que Deus está pedindo a cada um de nós para que sejamos salvos? Fé. Precisamos ter fé em Jesus Cristo. Precisamos olhar para a Santa Cruz e não contemplar ali um objeto de morte, mas um objeto de salvação, a âncora da nossa fé. É como se a cruz fosse o trampolim para a vida eterna. O trampolim nos joga, a cruz nos eleva. Para o grego é escândalo, para o judeu é loucura, vai dizer Paulo, mas para nós, os salvos, é força de Deus, é sabedoria de Deus. Por isso nós temos o belo costume católico de trazer o crucifixo, talvez no peito, um anel, no terço, nos túmulos, no alto da igreja, na sala da sua casa. E aqui, meus irmãos, tem muita gente nos assistindo, acompanhando. Você vai, os que estão assistindo essa pregação depois e os que estão aqui, é importante que nós tenhamos uma atenção redobrada para que as pessoas que trazem uma cruzinha no peito, isso é muito bom, é bonito, peça para abençoar, mas que você não traga a cruz sem Cristo, porque o católico ele usa o crucifixo, é o Cristo fixo na cruz, tem que ter a imagem de Nosso Senhor. E se alguém disser a você, porque também má fé, que eu não acredito que é uma pessoa com uma inteligência tão limitada, estou sendo assim, educado para não ser processado, uma pessoa que tem uma inteligência tão limitada, que ache que esta imagem é Jesus pregado ali, tem que ter uma inteligência muito limitada para não saber que isso aqui é uma imagem. Ah, porque a igreja católica acredita no Cristo morto. Você vai na igreja, ele está pregado na cruz. Eu não acredito que uma pessoa desta, uma inteligência tão limitada, para não entender que isso aqui é uma imagem, uma lembrança, uma foto. Agora, é muito cômodo para nós só a cruz sem o Cristo, porque a cruz sem o Cristo é o que o cristão quer. A cruz sem o Cristo é o que essas igrejas de teologia protestante e teologia financeira de prosperidade querem. Que é quando você apresenta para as crianças, para as pessoas, uma cruz sem Cristo, é a cruz da vitória, é a cruz da glória, é a cruz da evolução. Todo mundo quer. Mas quando você olha um Cristo que se pende, um Cristo morto, essa cruz, ela questiona você. Esta imagem, ela questiona você. Que quando você olha para Jesus na cruz, você vê ali que o seu pecado é que fez isso. Jesus teria um machucado a menos se você não tivesse pecado uma vez a mais.
Os pecados da nossa cabeça estão ferindo a cabeça dele pela cruz. As nossas mal ações com as nossas mãos cravam as mãos de nosso Senhor e as sangram. Os caminhos errôneos que nós andamos muitas vezes para o pecado continuam ferindo e cravando os pés de nosso Senhor. O nosso coração dividido, que a Bíblia diz coração adúltero, um coração que ama a Deus, mas que ama as coisas do mundo. Este coração dividido está ferindo o coração de nosso Senhor. É por isso que a introdução geral do missal romano orienta a todos os padres e pessoas que estudam liturgia que perto do presbitério é necessário um crucifixo. E aqui eu sei que vai dar pano para manga e tem uns aí que vão me detonar, mas eu já estou acostumado, né? Isso aí eu já estou acostumado. Tem igrejas católicas que os nossos irmãos, eu não sei porque que o padre faz isso, não existe o crucificado. Eles colocam a imagem de Cristo ressuscitado. Não confere a instrução da igreja. A igreja em lugar nenhum pede que se coloque imagem de Jesus ressuscitado, mas é a imagem do sacrifício que se atualiza na missa, que é o Calvário. Ó padre, mas não pode ter o ressuscitado? Claro que pode, numa lateral, numa capela. Mas a ressurreição de Cristo, ela não é contemplada apenas na imagem do ressuscitado, mas na sua presença real no Santíssimo Sacramento, que acontece na transubstanciação, na oração eucarística. Quando nós vamos tirando o Cristo crucificado e colocamos a imagem do Cristo ressuscitado, Ele está ressuscitado, vivo e glorioso, só que as pessoas gostam de atalho. E elas querem chegar à ressurreição sem passar pela cruz. Tanto é que a igreja dedica um dia à exaltação da Santa Cruz. Na sexta-feira da Paixão, às 15 horas, tem o beijo da cruz. A igreja chama de adoração da cruz. Mas nós adoramos o madeiro? Não, adoramos aquele que está deitado no madeiro. E no alto do Calvário era uma coisa só: Cristo e cruz se mesclaram. Ali estava o Salvador esvaindo o seu sangue para a nossa salvação. Ele era o sacerdote, ele era a vítima, ele se ofertava. Ao mesmo tempo que ele era sacerdote, ele era cordeiro, e a cruz se transformou no altar. É por isso que no início da missa e no fim da missa, o padre beija o altar, porque o altar simboliza o próprio Cristo, este Cristo que se funde com a cruz e que nós exaltamos hoje. Então, meus irmãos, é preciso olhar para a cruz com uma outra visão, uma visão de redenção, uma visão de salvação. Cruz não é pé de coelho, cruz não é figa, cruz não é ferradura atrás de porta, nem cristal na sala, não é amuleto. Cruz, crucifixo, é o maior sinal do cristão, do católico, porque pela Santa Cruz nós fomos salvos. Essa oração que eu rezei há pouco, essa jaculatória: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é Deus, então nós o adoramos, Ele merece ser adorado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. A gente responde: porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Se a cruz não fosse importante, a resposta seria: porque pelo vosso santo sangue remistes o mundo. Porque Deus remiu o sangue, remiu o mundo foi pelo sangue, mas aquele sangue ficou impregnado na cruz, e porque o sangue de Cristo está ali, a igreja hoje exulta e mostra a Santa Cruz. Nós temos um grande dever
de agradecimento a Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Foi ela, grande devota da Santa Cruz, que no século IV foi até a Terra Santa para encontrar o madeiro da cruz. E ela fez todo o caminho que Jesus percorreu, começando em Belém. E onde Santa Helena passava, ela edificava uma igreja, uma basílica, para marcar o lugar onde Jesus ali esteve. Então hoje, quem vai na Terra Santa e visita tantas igrejas, foi na época de Santa Helena, até que ela chegou perto do Monte da Caveira, porque a gente vê um monte de frente, um monte visto de trás, é um rosto perfeito de uma caveira deitada, com a boca aberta, 2 olhos, a boca, é uma caveira perfeita. E você fala, o Monte da Caveira, por isso Calvário, ou Gólgota, né? E alguém disse para ela, onde Jesus tinha sido sepultado, já existia um culto neste lugar. Ela edifica então a Basílica do Santo Sepulcro. A pedra onde foi lavado o corpo de Jesus, até hoje está lá. Você pode tocar, você pode rezar, você pode beijar, uma emoção única, não é? Santa Helena que deixou isso. Santa Helena que deixou isso. E ela contratou, imagina que a gente não conhece, né? Nós estamos muito longe disso aí, lá do século IV. Mas imperador não é rei, meu filho. Rei é bem menos que imperador. O imperador, ele é chefe de um império. Ele manda em vários reinos onde ele é maior. E o imperador tinha um poder que quase ninguém conhecia. A vontade do imperador era soberana. Imagina a mãe do imperador. Uma mãe viva que viaja. Cara, ela não viajou em cima de um camelo com 4 soldados. Dizem os escritos que quando Helena chegou em Jerusalém, a marcha das pessoas que acompanhavam, dos cavalos, etc., tremia as ruas de Jerusalém. Todos ficaram impressionados com o poder daquela mulher, porque ela era mãe do imperador, e aquela que foi com vida deveria voltar sã e salva, porque nem todos gostavam do império. E ela contratou arqueólogos da Terra Santa que sabiam, por tradição, aonde a cruz de Cristo estava. E eles começaram, estou resumindo muito, gente, não dá tempo aqui de uma aula de história, né? Eles começaram as escavações. Aí alguém gritou: cruzes! Acharam uma cruz. Santa Helena foi. Enquanto eles estavam tirando uma, alguém gritou: cruzes! Acharam outra, correram lá. Enquanto desenterravam essa, cruzes! 3 cruzes. Como saber qual era a de Cristo? E os arqueólogos disseram, segundo a tradição, 3 foram os crucificados. Jesus de um lado bom, de outro o mau ladrão. Tirados os corpos da cruz, o madeiro era enterrado perto do lugar da crucificação. Então essas 3 cruzes certamente são os 3 crucificados. Mas qual seria a cruz redentora? Foi aí que havia um monge, um frei, um religioso, que citou a Escritura que na cruz de Cristo nós fomos curados, que a cruz de Cristo levou a nossa enfermidade. Então ele teve uma ideia: tragam doentes para que toquem na cruz. Trouxeram os doentes queriam tocar. A primeira cruz que os doentes tocaram, a tradição fala de 2, 3, não se sabe o número, mas as pessoas tocavam na cruz, elas ficavam secas e morriam, ali mesmo. Santa Helena disse: enterra, destrua. Esta é a cruz maldita, é a cruz do mau ladrão, que blasfemava
contra o Filho de Deus. Essa cruz, ela foi aniquilada, destruída. Tinha uma outra cruz. Os doentes tocavam e não morriam, mas não eram curados também não, permaneciam. O monge disse: é a cruz do bom ladrão, que conversou com Cristo e alcançou o paraíso. Quando eles tocaram na cruz, que estava no centro, as pessoas sentiam paz, alguns doentes eram curados, as pessoas tinham êxtase espiritual, muitas caíram de repouso. Santa Helena disse: Crucis Christus, esta é a cruz de Cristo. E ela trouxe esta cruz para Roma, que era a sede do império. Um pedaço ficou em Jerusalém, um outro pedaço grande foi mandado para Constantinopla, que era também a sede da época religiosa, e o maior pedaço ficou em Roma. E ela ficou depois no museu da Basílica de Constantino. Ele levantou a Basílica Constantiniana, que era a Basílica de São Pedro. E essa basílica caiu, o transepto dela caiu, ela inclinou, caiu. E onde foi construída a Basílica de São Pedro? Numa colina que Constantino deu de presente para o Papa da época de uma das suas filhas. Ele tinha filhos e filhas, então Roma era dividida e cada filha dele, filho, tinha um pedaço. E havia uma grande colina em Roma, perto do rio Tibre. Porque perto do rio o terreno é mais valorizado por causa da água, por exemplo, naquela época. Então ele deu para a igreja esta colina de uma das suas filhas. Agora vocês vão aprender o que muita gente não sabe: como que se chamava a moça? Tem uns que sopraram aí, tem uns que sabem, estudou história aí, Vaticana. A menina se chamava Vaticana. E essa colina que foi construída, a Basílica de São Pedro, qual que é o nome? Vaticano. Por isso que o Papa mora no Vaticano. Era a colina da filha de Constantino, chamada Vaticana. E ali ele vai construir a Basílica de São Pedro e vai colocar nesta Basílica de Constantino o Santo Lenho, lá no século IV. No século VII, os persas invadiram e levaram a cruz, mas os cruzados foram e a recuperaram de novo. E neste dia ergueram a cruz no meio da praça de São Pedro, e as pessoas chorando e aplaudindo e fazendo festa na exaltação desta cruz. Qual era o dia? 14 de setembro. Por isso, a igreja celebra até hoje a exaltação da Santa Cruz. Não apenas a cruz de madeira, mas aquilo que ela simboliza para todos e cada um de nós. Por fim, meus irmãos, quero contar uma historieta e encerrar com um poema aqui da cruz. E essa história não é apenas uma história, é a nossa caminhada. E você que está em casa, conte para os outros. Você que veio à missa, vai almoçar em algum lugar, conte a história. Você vai ver a cara das pessoas ouvindo a história, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Tem dois caminhos para Deus, vai dizer Santo Agostinho: a inocência e a penitência. A inocência, meus irmãos, nós já perdemos há tantos, só tem uma penitência. E as pessoas sabem o caminho que elas andam. A história é a seguinte: conta-se que um homem morreu, e era um homem muito piedoso, um homem muito santo. Então ele acorda no céu, e ele ficou muito feliz, que tudo aquilo que ele fez durante a vida o alcançou, o tão sonhado céu, o reino de Deus, a vida eterna. Só que quando ele olha, tem uma escadaria para ele subir. Não uma escadinha não, era uma escadaria. E nisso aparece um anjo e diz para ele: olha, seja bem-vindo ao reino dos céus. É só você subir, está tudo lá em cima te esperando. Tem uma festa
para você: você é um servo bom e fiel. E aquele homem todo animado começou a subir a escada, e o anjo disse: opa, e a cruz? Ele olhou, tinha uma baita de uma cruz no chão. Ele falou: mas que cruz que é essa? Tem que subir a escada levando a cruz. Mas eu carreguei a cruz a vida toda, carregar a cruz até no céu. Ele falou: olha, eu só cumpro ordens. A ordem é essa: era te acolher e falar para você levar a cruz. Alegria de pobre dura pouco, né? Tá bom, pegou a cruz pesada e começou a subir a escada. E essa escadaria era tão alta que ela tinha 3 patamares, para a pessoa dar um respiro. Deus é muito bom, né? Então ele chegou no primeiro, e jogou a cruz no chão. Jesus caiu 3 vezes. Jesus colocou 3 patamares para que cada queda dele fosse um alívio nosso. Ele deita a cruz e respira. Olha que ele olha de um lado, tem um copo de água grande, suado, aquela água fresca, gostosa. Ele, Quando ele era do outro lado, tem um serrote. E o anjo diz: escolha, a vida é feita de escolhas. Ele olhou para a água, ele olhou para o serrote, falou: eu posso escolher o que você quiser. O que ele escolheu? Você sabe, né? O serrote. Pegou o serrote, tirou um pedaço. Agora sim, dá para eu... E foi subir no segundo patamar. Começou a cansar, a cruz voltou a pesar. Chegou o segundo descanso. Ele já desce a cruz procurando o quê? Outro serrote. Ele não viu que do lado tinha um outro copo de água. Mas vamos para o serrote. Outro pedaço ficou. Subiu mais um. A hora que ele estava pesado, terceiro e último descanso. Ele desce a metade da cruz, olha para um lado a água, olha para o outro o serrote. Fala: sem dúvida nenhuma, agora sim, isso aqui eu carrego bem, ó. Isso aqui dá. Ia subir o último correndo, jovem, né? Jovem, ó, vou para o céu. Chegou lá em cima, o céu, portas de ouro, os anjos cantando, Nossa Senhora, Jesus. Ele ficou maravilhoso, falou: meu Deus, que maravilha! Eu nunca pensei que era assim, não. Jesus: vinde, servo bom e fiel, para o reino preparado para ti antes da criação do mundo. A hora que ele vai até Jesus, ele olha, é muito longe a distância, tem um precipício. A hora que ele olha lá embaixo do precipício, está o demônio. E o demônio assim para ele, ó. Ele falou assim: tô fora. Aí ele olhou e falou: mas não dá para eu pular isso aqui, nunca eu consigo pular do lado de lá. Ô Jesus, eu gostei de ter chegado, mas é muito difícil eu conseguir pular daí, tá aqui para ir. Falou assim: meu filho, para te ajudar, eu deixei lá embaixo a ponte disfarçada de cruz. Coloca a cruz de um lado e ela vai encaixar exatamente do outro, e você atravessa. Quando você chegar, deixa a cruz cair, mas você virá. Ele foi, olhou e falou: mas Senhor, olha aqui o que sobrou. Jesus não pensou, não falou, mas pensou, né? É mais um toco para te queimar. Pai nosso para dar no inferno é lenha. Aí ele falou assim: mas isso é injustiça. Por que o serrote? Aí Jesus falou assim: mas quem colocou serrote? Eu coloquei 3 copos. Eu pedi para o anjo: vamos ajudá-lo a ter uma caminhada mais leve. Coloque 3 copos em cada patamar. O primeiro copo, você vai colocar um copo de fé. A pessoa que toma fé, ele tem mais força, tem mais resiliência. A cruz vai continuar pesada. Coloque o segundo copo cheio de esperança, a virtude teologal da esperança. Aquele que espera novo céu e nova terra,
carrega a cruz. E a hora que ele estiver cansado, com o ombro ferido e sem força, eu coloquei o terceiro copo, que é o copo da caridade, do amor de Deus. Aquele que ama a Deus tem o coração em Deus, e onde o coração está, o corpo chega. É para te fortalecer. Mas o dia que eu coloquei os 3 copos, o diabo disse assim: está muito fácil isso aí, o ser humano vai ter escolha, não? Porque se só tem a escolha do amor, da esperança e da fé, que vantagem tem ele entrar para o céu? Permita-me, Senhor, tentar o homem pela última vez, colocando em cada patamar o serrote da facilidade. Ele vai escolher, e o que ele escolher, ele receberá no final. Sabe qual foi o problema da história? Jesus tinha certeza que você escolheria a fé, a esperança e o amor, e as pessoas estão bem acostumadas a usar o serrote, e no final da vida a conta vai chegar. A minha pergunta é, meus irmãos, você tem se enchido de fé, de esperança e de amor? Você tem escolhido aquilo que Deus te oferece, ou você tem escolhido o serrote da facilidade? Carregar a cruz não é fácil, e tampouco a tua cruz é leve. Cada um sabe, só você sabe o peso da sua cruz, amém? Quem sabe o peso da minha cruz? Ninguém. Por quê, padre? Só eu que carrego. Quem sabe o peso da sua cruz? Ninguém, só você que carrega. Mas Jesus sabe, Jesus sonda o nosso coração, e Ele nos acompanha. E durante, meus irmãos, essas nossas quedas, essas nossas paradas, coloque sempre o teu olhar naquilo que Deus coloca na sua vida. Sempre haverá fé, esperança e amor para aquele que busca o céu. Mas como dizia a minha avó, já falecida, onde Deus coloca as mãos, o diabo coloca o rabo. Onde Deus colocou a fé, a esperança e o amor, o diabo colocou o serrote da facilidade. Ele sabe que o ser humano não gosta de cruz. E quantos estão cortando, serrando, eliminando a sua cruz? E a pessoa não sabe que a cruz é a ponte que você vai usar para chegar no abraço de nosso Senhor. A cruz não deve ser ridicularizada, ela deve ser exaltada. Por isso, exaltação da Santa Cruz. Quero encerrar lendo um poema que vai estar no meu próximo livro, Palavras de Verdade. Não sei se o nome vai ser esse, mas é um livro de pregações. Eu peguei as minhas melhores pregações, o pessoal mais gosta, e transformei em texto. Estou fazendo ainda, quero pelo menos umas 70 pregações, e cada pregação eu termino com um poeminha. E este aqui é o poema da Santa Cruz, que vem depois, né? Tem um escrito muito bonito a respeito de olhar para a cruz, de crer no crucificado. O poema eu coloquei o nome Cruz Exaltada. Cruz Exaltada. No deserto ardente, o povo murmurava, e a serpente de bronze erguida salvava. Era um sinal, um anúncio, um caminho, apontando ao Cordeiro o amor divino. No alto da cruz, Jesus foi suspenso, não só para ser visto, mas para ser crido imenso. Ali o pecado foi esmagado, vencido. O madeiro maldito se fez bendito. Olhar é pouco, é preciso aderir. Crer é entregar-se, deixar-se conduzir. Quem crê no crucificado encontra sentido, e do lenho brota vida, amor redimido. A cruz é trono, é vitória, é glória, é o selo de Deus na nossa história. Nela
o amor se fez loucura e poder, escândalo para o mundo, mas graça para viver. Ó cruz bendita, escola do amor, gosto disso, escola do amor, mostra-nos o rosto do Salvador. Não é só lembrança, é vida e missão, é força que ergue, é nova criação. Hoje a exaltamos, com fé proclamamos, no Cristo erguido é que nos salvamos. E ao deitar e ao deixar este altar, levantamos a mão, o sinal da cruz que sempre grava no coração. Meus irmãos, que nós podemos ter este amor pela cruz de nosso Senhor, carregá-la no peito, o Santo Terço no bolso, na sala da nossa casa, um grande crucifixo. Nós cremos em Jesus Cristo, cremos na sua redenção e cremos na cruz bendita, porque dela é que nos vem o próprio céu. Ao Senhor Jesus, que se entregou por amor e se deixou exaltar no coração daquele que crê, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, e as pessoas que vão certamente ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando o encerramento do ciclo da Páscoa, com a festa de Pentecostes. Penta nos lembra 50, são 50 dias depois do dia da Páscoa. Nós temos a quaresma pré-pascal, temos a quaresma pós-pascal, que são os 40 dias que Jesus ficou aparecendo aos discípulos, firmando a fé na ressurreição. Celebramos no domingo passado a ascensão de Jesus ao céu, o Senhor que sobe ao Pai, e hoje Ele envia o seu Espírito Santo. Nós ouvimos na primeira leitura o relato da descida do Espírito Santo sobre aquela igreja nascente. Os discípulos que estavam trancados no cenáculo, com medo, mas ao mesmo tempo orando e preparando este dia que o Senhor prometeu. Na ascensão, Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém, permanecei até que eu vos envie a força do alto, até que recebam o Espírito Santo, para que sejam as minhas testemunhas. Aqui nós temos o principal, ou uma das vertentes principais do Espírito Santo. A pergunta que se pode colocar esta noite: mas para que receber o Espírito Santo? Para que eu preciso do Espírito Santo? Espírito Santo, meus irmãos, que fique claro, não é um dom pessoal, não é uma gracinha de Deus para você, não é porque você é especial, não é um chaveirinho, não é um deusinho dentro de você. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é nos dado pelo Pai, através do Filho, e tem como pano de fundo central o bem da igreja. Jesus disse na sua ascensão qual que é a utilidade do Espírito Santo: o testemunho. O testemunho. Recebereis o Espírito Santo para que sejais as minhas testemunhas. E no final da primeira leitura, o fenômeno de Pentecostes vai dizer que as pessoas estavam encantadas com a pregação e diziam: nós ouvimos na nossa língua os discípulos pregando e falando das maravilhas de Deus. Então aqui nós temos as duas vertentes do Espírito Santo.
Primeiro, o testemunho. Segundo, para que com a própria vida e com a nossa boca nós anunciemos para o mundo as maravilhas de Deus. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 683, no capítulo 3º do Credo, vai dizer assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Tá danado, hein? Esse conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Presta atenção. Repitam: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Vamos lá. Ninguém pode dizer Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que é que o catecismo nos ensina? Atenção nisso aqui. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo precede o nosso relacionamento com Jesus Cristo. É por isso que muitas pessoas, não estou falando de vocês, espero que não, né? Que estão na igreja, mas elas não conhecem ainda Jesus Cristo. Elas têm religiosidade, elas não têm espiritualidade. Aí pessoas assim mudam de igreja com facilidade, rezam um dia, não reza no outro, faltou de missa, tanto faz, não tem vida de oração, não lê a palavra de Deus, não tem amizade profunda com Cristo, por mais que ela queira, porque talvez ela esteja procurando a experiência primeira no Cristo. E a igreja me ensina que a experiência primeira é no Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede, vem antes. Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Pelo nosso batismo, primeiro sacramento da fé e da vida, quem tem a sua fonte no Pai, é nos oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente, pessoalmente, pelo Espírito Santo na igreja. Ou seja, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? No batismo. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? No batismo. Mas basta recebê-lo no batismo? Não. Ele tem que crescer. Ele tem que ter liberdade dentro de nós. Guarde o ABC do Espírito Santo. A letra A é abertura. Nós temos que ter abertura ao Espírito. A letra B é busca. Buscá-lo todos os dias. Invocá-lo todos os dias. Não levantar da cama de manhã sem rezar. Vinde, Espírito Santo. Conduz o meu dia, conduz os meus passos, ilumina as minhas escolhas, purifica as minhas palavras, concede-me sabedoria, um dom excelso. Ele precede o nosso dia, é pessoal. Nós recebemos no batismo, mas precisamos buscá-lo sempre. A letra C é centralidade. Precisamos tirar a gente do centro e colocar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer, eu quero. O que o Espírito Santo não quer, eu não quero. Aonde Ele quer que eu vá, eu irei. Aonde Ele não quer que eu vá, eu não irei. Ô padre, mas como é que a gente sente isso aí? O Espírito Santo vai, não vai, fala, não fala? Como que é o negócio? Numa vida de oração, de escuta, de clamor. Espírito Santo não é nada complicado. Segundo a palavra de Jesus, basta pedir. Aquele que pede, recebe. Jesus disse assim, para quem tem filhos, né?
Se o seu filho te pede um pão, você vai dar para ele uma pedra? Se o seu filho te pede um peixe, você vai dar para ele um escorpião? Se vós que sois maus, esse maus aí quer dizer, se vós que tendes pecado, é uma tradução, né? Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, pedir de coração sincero, pedir querendo receber o Espírito Santo, sair do centro e deixar o Espírito Santo aí. Gente, se você soubesse como é bom partilhar a vida com o Espírito Santo, você era muito mais feliz. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida plena, e ninguém tem vida plena sem a plenitude do Espírito Santo. É preciso pedir. Comece a experimentar. Ó Espírito Santo, eu tenho uma reunião hoje, conduza essa reunião, conduza a minha decisão, conduza a minha palavra. Hoje eu tenho um pepino para resolver. Espírito Santo, sempre reze primeiro. Vai conversar com seu filho, vai ter um DR lá com seu marido, com sua mulher. Vem, ó Espírito Santo. O Espírito Santo é o iluminador do Pai, é o próprio Deus em nós. Nós somos templo do Espírito, mas precisamos deixá-lo agir. Quando Jesus conversa de madrugada com Nicodemos, madrugada porque estava escuro, mas não era uma escuridão apenas fora, era uma escuridão dentro de Nicodemos. E Nicodemos, ele era bom, era um homem bom. Tem pessoas que têm o dom da bondade, né? Nicodemos era uma pessoa boníssima, e Jesus fala: você é bom, você é bom. Cuidado, viu gente, porque no mundo que nós estamos, parece que basta ser bom. Ah, mas a pessoa não vai à igreja, o que tem? Ela é boa, ela é bondosa. Ah, a pessoa não tem fé. Ah, mas que problema que tem isso? Ela é tão boa, uma pessoa boa. Ah, a pessoa nem foi batizada. Mas o que tem isso? Você conhece a pessoa mais boa do que ela? Só que para Jesus não basta ser bom. Para Jesus é preciso nascer do alto. Ele vai dizer com Nicodemos: você é muito bom, é um homem muito reto, mas uma coisa te falta. Olha aí, falta. E Nicodemos fala: mas o que é que me falta? Nascer de novo. Aí ele vai perguntar: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no útero da minha mãe? Jesus falou assim: não, quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer do alto, nascer do Espírito Santo. E Jesus compara o Espírito com aquilo que ele é. Espírito, do hebraico, ruá, sopro. Aí Jesus vai dizer: o vento sopra, ninguém vê, mas todo mundo ouve o ruído. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nascer do Espírito. Jesus falando que para nós um nascimento espiritual é necessário, mas para que o Espírito Santo ele possa agir poderosamente na sua vida e guiar a sua vida, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, o seu querer, é preciso docilidade. É a letra B, a letra D: abertura, busca, centralidade, docilidade. Uma pessoa que não é dócil, o Espírito Santo não tem como guiar uma pessoa dessa. Uma pessoa que parece um cavalo bravo, não é Espírito Santo que domina um sujeito desse. Então você tem que pedir: meu Deus, dai-me um espírito dócil. Docilidade é ser obediente a Deus, é saber ouvir a Deus, é deixar-se guiar por Deus. Certa vez, um estudante, um monge jovem, né? Não era consagrado ainda, disse ao seu prior assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. O prior: é bom, seu desejo é bom. Mas não diz mais nada. No outro dia, ele falou para o jovem: tudo que o prior fala, você faça sem questionar.
Tá bom, prior, eu estou aqui aprendendo mesmo. Pega aquela peneira ali, ó, vai lá no rio e traga a água para mim. Como? Eu falei para não questionar, meu filho. Faça. Tá bom. Ele foi com a peneira, entrou com a peneira no rio e voltou com a peneira. O prior falou: cadê a água? Ah, meu filho, mas peneira não segura a água. Volte. Cadê a água? Volte. Voltou várias vezes. Aí no final ele perguntou: qual a lição que você tirou? Que peneira não segura a água. Volte. Ele estava cansado. Falou: ô, João, não estou dando mais conta de ir. Qual a lição que você aprendeu? Se eu falasse, eu mandei eu voltar. Não, mas dessa vez eu volto com você. O que você aprendeu? Que peneira não segura a água. Volte. Aí voltou. Falou: agora coloque a peneira dentro da água e me diga o que você está vendo. A peneira está cheia de água. Exatamente, essa é a lição. Para a peneira estar cheia de água, ela precisa estar imersa na água. Para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa ter uma vida imersa no Espírito Santo. Quando você sai do Espírito, você estará vazio. A nossa vida, ela está imersa no Espírito Santo. A gente pede o Espírito Santo todo dia. Senão, meus irmãos, me desculpe aqui, vai ser apenas uma celebração, um ritual católico, bem celebrado, bonito. A igreja está bonita, nossa, que beleza, Pentecostes, 7 velas da menorá. Os dons do Espírito Santo estão escritos ali: temor de Deus, fortaleza, sabedoria, conselho, entendimento, ciência, piedade. Aí você volta para casa, dormir porque amanhã é segundona, né? Vamos trabalhar. O que mudou? Nada. Porque o Espírito não basta recebê-lo, é preciso transbordá-lo. O que nós ouvimos no Evangelho? Uma das aparições do ressuscitado. Jesus aparece: Shalom, a paz esteja convosco. Ele sopra: recebei o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, ele concede o sacramento da penitência, a confissão. A quem perdoardes, perdoados estão; a quem não perdoardes, não estão perdoados. Pronto. Ele já tinha soprado sobre os discípulos o Espírito Santo. Por que Pentecostes o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, sendo que numa das aparições do ressuscitado ele já tinha conferido o Espírito Santo? Porque não basta recebê-lo, é preciso deixá-lo agir. E isso não cabe a mim, cabe a você. Aí vai a letra E, que é a última, que é esperança, que não vem do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que é muito usado em Portugal. Eles falam muito isso. Esperançar. O que é esperançar? É um agir enquanto se espera. Não é um esperar passivamente, é um esperar ativamente, fazendo o que você pode, na certeza de que Deus fará o que você não pode. Pentecostes, a descida do Espírito Santo, primeiro dom são línguas de fogo, onde os discípulos medrosos se transformam em pregadores da palavra, a começar por Pedro, que não tinha muito estudo, não era tão capaz assim, mas o Espírito Santo capacita. E na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Olha o que o Espírito é capaz de fazer no coração de uma pessoa. Por isso que Pentecostes é o contrário de Babel. Se você lê, foi a primeira leitura da missa de ontem, vésperas de Pentecostes, ou vigília de Pentecostes. A primeira leitura de ontem é a Torre de Babel. Fizeram uma torre enorme, o ser humano orgulhoso, Deus confunde a língua, ninguém entende ninguém. Ninguém entende ninguém. Pentecostes foi lido na primeira leitura. Havia pessoas da Mesopotâmia, da Panfilha, gente do mundo conhecido, cada um falando uma língua. Quando Pedro prega,
eles entendem na própria língua. O que Babel confundiu, Pentecostes uniu. Eles ouviam na mesma língua as maravilhas de Deus. Minha pergunta é: o seu casamento é Babel ou é Pentecostes? A sua família é Babel ou é Pentecostes? Quando você vai conversar com seus filhos, é Babel ou é Pentecostes? Babel, ninguém entende, é só briga, ninguém fala a mesma linguagem. Pentecostes, paz, entendimento, comunicação, aquilo que unifica, aquilo que é comum. Por isso nós precisamos clamar o Espírito Santo, para que Ele tenha liberdade para agir na sua vida. Meus irmãos, uma vida no Espírito Santo é igual andar de bicicleta. Você pode chegar para uma pessoa e falar assim: olha, você nunca andou de bicicleta não? Não, vem cá, vou te ensinar. Como que é? Presta atenção. Cadê a bicicleta? Não, não precisa de bicicleta não, vou te ensinar. Quando a gente sair daqui, você vai sentar na bicicleta, ela tem um banquinho. Você vai pôr o bumbum ali no banquinho. Agora, quando você pôr o bumbum no banquinho, não levanta os dois pés não, que você cai. Porque a bicicleta só tem equilíbrio quando você está pedalando. O que é pedalar? Nossa, só tá ruim, hein, meu filho? Pedalar é porque tem dois pedalzinhos, você vai pôr o pé, você vai fazendo força assim, ó. E nesse pedal tem uma corrente que vai no pneu de trás. Aí quando você vai pedalando, ele dá a tração de trás e a bicicleta anda. Ó, então você já aprendeu isso aí, né? Aprendeu? Aprendi. Vamos, tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem o guidão. Parece um chifrinho assim na frente, ó. Você vai segurar ali. É para virar para a direita, você vira para a direita, ela vai virar. Vai virar para a esquerda, você vira para a esquerda. Quando não vira demais não, senão o pneu vira, você vai cair. É um pouquinho, ela já vira. Tá bom. Outra coisa, como que para esse negócio aí? É o freio, né? Tem o freio na roda da frente e o freio na roda de trás. O da direita é o de trás. Aperte sempre esse primeiro. Você vai freando atrás, aí você aperta o da frente, você cai. Tá bom. O da frente é o esquerdo? Aprendeu? Aprendi. Então repete. Senta no banquinho, segura o guidão, põe um pé no pedal, deu o primeiro, põe o segundo, virou para a direita, para a esquerda, o freio. Inteligente. Vamos lá agora. Vamos lá agora. A pessoa sabe tudo aqui, ó. A hora que ela sobe na bicicleta, é assim que funciona? Não é. Ela não consegue andar, ela cai, o negócio não vai, a corrente, uma confusão. Depois que a pessoa levou uns tombos, ela começa, aí ela aprende a andar de bicicleta. Aí ela vê que para aprender a andar não é teoria, tem que ter prática. E uma vez que você andou de bicicleta e aprendeu a andar de bicicleta, você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta. O dia que você subir, você anda normalmente, nunca mais se esquece. Pouca coisa a cabeça humana guarda tanto quanto andar de bicicleta. Sem estratégia, a gente já tentou estudar isso, não é? Eu sou um exemplo disso, não é? Eu andava de bicicleta quando eu estava no TG lá em Itaúna, fui para o seminário, 9 anos de estudo, nunca subi numa bike. Em Cajuru, não lembro se eu andei de bicicleta. Lembro-me que quando começou os passeios aqui, eu comecei a andar de bicicleta de novo. Meu filho, no primeiro a gente fica meio assim, ó, mas 5 minutos depois você já está andando normalmente. Espírito Santo é assim. A pregação do padre é ensinando você a subir na bicicleta, a pedalar, a virar o guidão. Mas você só vai aprender se você fizer. Espírito Santo é vida. Você tem que entrar na experiência, primeiro rezando todos os dias, clamando todos os dias, pedindo a sua luz todos os dias, nos momentos difíceis, nos momentos de decisão, nos momentos de escolha. Meus irmãos, as pessoas seriam muito mais felizes se elas fossem direcionadas pelo Espírito Santo. Há uma passagem bíblica que Jesus está no monte rezando, e ele diz para os discípulos passarem para outra margem.
Jesus não entra no barco, Jesus fica rezando. Os discípulos entram no barco e começam a remar. No meio do mar veio uma tempestade, quase que o barco afunda. Aí Jesus depois vai caminhando até eles. Mas o texto diz por que os discípulos enfrentaram uma tempestade que quase os afundou. A leitura diz o motivo. Quem sabe qual é o motivo? Eles remavam, não saíam do lugar, as ondas entravam no barco. Por quê? Está escrito, por quê? Tem um porquê lá. Por quê? Por quê? Um de cada vez? Repita. Porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário. Por que está na Bíblia isso? Porque a barca é a nossa vida. O vento é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo for contrário àquilo que você anda fazendo, a sua vida não será fácil. Se aquilo que você quer não é a vontade de Deus para você, a infelicidade será a sua companhia. Conversava há pouco, pessoa que foi atender em confissão, conversava com ele, falei com ele assim, olha, confissão bem feita, falava com ele assim, para você ver como que é bom a gente ter uma vida no Espírito Santo, porque a pessoa que vai levando a vida do jeito dela, ela pode construir o que ela sonhou, no final ela se sente vazia e incompleta, porque o vento ele é contrário. Quando você segue o Espírito Santo, você tem vida plena, você tem alegria verdadeira, você tem plenitude interior, você tem saúde emocional, você tem vitória espiritual, e você vai enchendo os outros ao seu redor também do Espírito Santo. Então uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, as pessoas gostam de estar perto, as pessoas se sentem bem quando você dá para elas também um direcionamento de vida. Então, meus irmãos, que nós façamos como os discípulos. São aqui apenas 3 passos para a gente também rezar. Primeiro passo, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Seja uma pessoa que reúne e não que divide, que espanta. Tem 2 tipos de gente. Tem gente que ajunta a roda e tem gente que dispersa a roda. Ou não tem? Veja a festa, veja na sua faculdade, veja na sua escola, veja na roda de amizade. Tem gente que onde a pessoa está, todo mundo vai. Vamos sentar naquela mesa ali, vamos sentar naquela mesa ali. A mesa cabe 4, fica 30 sentado lá, porque tem alguém que ajunta a roda. Você não conhece gente que tem a roda, a pessoa chega, também, coitada, a pessoa que dá azia em pacote de bicarbonato, né? A pessoa chega, só fala mal dos outros, pessimista. Você vê, um levanta, outro sai, aquela roda ela vai se... Então seja a pessoa que reúne. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Transforme a sua casa em cenáculo. Transforme a sua casa em lugar de experimentar a paz que vem do Espírito Santo. Viajar é bom, mas voltar é melhor. Eu que o diga, né? Eu que o diga. Voltar, mas é voltar para onde você se sente bem. Quando eu chego na casa da minha mãe, aí primeiro eu abro o portão, geralmente ela está lá na sala rezando, vendo alguma coisa de igreja, e a janela fica 2 dedos abertos assim. Aí eu chego na janela e olho, você dá a cabecinha dela assim, vejo lá por trás. Pronto, não precisa de mais nada. Falei, cheguei na casa da minha mãe. Aí eu abro a porta, benção mãe, Deus te abençoe. Paz. Infeliz daquele que viaja e não tem motivos por que voltar, não é? Muito melhor o boteco, o campo, a faculdade, que é voltar para casa. Não é um cenáculo, não tem o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, a gente gosta de estar. Transforme a sua casa num lugar agradável, um lugar que as pessoas queiram estar. A nossa comunidade, um lugar que as pessoas queiram estar. Segundo, veio do céu um barulho, como uma forte ventania.
forte ventania é para tirar as coisas do lugar, é para tirar um pó e para colocar pó. Eu lembro quando nós celebrávamos aqui ainda na parte de baixo, que não tinha o santuário, preparando o tríduo de Frei Galvão. Não me lembro qual tríduo, qual dia que foi. Era umas 4 horas da tarde. A Bárbara, que é minha secretária, ligou para mim, falou: Padre Christian, tá chovendo aí? Eu olhei e falei assim: o céu tá bem preto, mas não tá chovendo, tá um chuvisco. Falou: pois é, aqui no Frei Galvão o mundo tá acabando. Caiu um toró, levantou as barracas, derrubou as cadeiras quase todas, estragou os negócios da feira. Meu Deus do céu. Mas aí a chuva parou ali umas 5 e pouco. O pessoal trabalhou. Quando as pessoas chegaram para a missa, já estava um pouco mais sob controle. Uma forte ventania. O que significa forte ventania? O Espírito Santo quer tirar as coisas do lugar. Talvez não é o lugar que elas precisavam estar. Só reza bem quem reza com a mão aberta. Repita isso aí. Bem, quem reza com a mão aberta. Então pergunta para quem está do seu lado: você tem coragem de rezar com a mão aberta? Você tem coragem? Eu não estou entendendo o que o pai está falando. Então vou explicar, meu filho. Quando você reza com a mão aberta, o que está nas suas mãos? Tudo que é importante. A sua vida está nas suas mãos. Aí você reza com a mão aberta, né? A confiança do Espírito Santo. Aí Deus falou assim: tá bom, você está rezando com a mão aberta, então eu vou olhar essa sua mão. Aí Deus olha a nossa mão. Não é fácil rezar com a mão aberta, né? Aí Deus olha a nossa mão. Primeira coisa, Ele olha e fala: certas coisas estão no lugar, ficarão aí. Certas coisas estão fora de lugar. Então Ele mexe, Ele troca coisas de lugar. Terceiro, certas coisas não pertencem à sua mão nem à sua vida. Eu vou tirar. Ele tira oportunidades, Ele tira situações, e Ele diz: o que precisava estar, não está. Eu vou colocar. São os 4 movimentos de uma oração no Espírito Santo. Certas coisas permanecem, certas coisas Deus muda, certas coisas Deus tira, certas coisas Deus acrescenta. Só quem está cheio do Espírito Santo reza assim, porque a gente tem muito medo do que Deus pode fazer na nossa vida. Eu não me lembro qual foi o filme que eu assisti. Acho que era Rei Arthur. Não sei se era, não. Não sei se era Troia. Mas a frase eu guardei. 1 hora lá do filme, eles estão indo para a guerra, e um dos guerreiros está com medo de ir para a guerra. Aí a mãe dele diz: você não tem medo de perder a guerra, você tem medo da força que você tem. Esse é o medo que a gente tem. A gente não tem medo de Deus fazer mal para nós, porque Deus não faz mal. Por que a gente tem medo de Deus começar a fazer o que Ele quer e a gente assustar com aquilo que Deus está fazendo? Por isso que muita gente reza com a mão fechada e não tem coragem de asbiar. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir na sua vida. O Espírito Santo, Ele sabe mais do que nós. Vai se deixando conduzir. Deixa o vento ser a seu favor e não contrário. Veio um barulho chama atenção, né? Barulho chama atenção. Vocês estão prestando atenção na homilia do padre. Aí ali fora cai o metal. Tá! Vocês não veem, eu tô aqui, todo mundo faz assim, ó. Os mais trágicos. Matou? Ou não, só caiu um ferro. Aí volta para a homilia. O barulho chama a nossa atenção. O Espírito Santo fez barulho porque Deus quer chamar a nossa atenção. Responda para você mesmo: onde você tem colocado a sua atenção? Você dá atenção para quem? Você coloca a sua atenção onde? Deus está chamando a nossa atenção. Ele quer movimento.
trocar peças, tirar, colocar, ventania. E por fim, línguas como fogo pousaram sobre cada um deles. Língua, comunicação, anunciar as maravilhas de Deus. Fogo, aquece, purifica, cauteriza, enobrece. Então Deus, Ele quer nos dar a plenitude do Espírito Santo para que sejamos testemunhas dEle e possamos anunciar as maravilhas de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, não é para Deus te dar o que você quer, para você conseguir dar a Deus o que Ele quer. Se você reza certo, você vai ver que você rezou errado a vida toda. Vou repetir a frase. Se você começa a rezar certo, você vai ver que você está rezando errado a vida toda. Como que a gente reza? Pedindo. Mas quando você começa a rezar certo, quem vai pedir é Ele. Essa é a oração. Quem disse isso? Santa Teresinha de Lisieux. Eu fui há pouco no Instituto Hesed. Aí eles construindo lá dentro uma casinha Santa Teresinha. Fica só na clausura. Então os leigos não vão lá, só as irmãs. Mas os padres chegam lá dentro. Aí eu tive que ir lá xeretar, né? Aí a mulher, não, padre, vem cá para você conhecer a casa de Santa Teresinha. E eu já estive na casa dela na França, idêntica, a imagem do pai e da mãe, Santa Teresinha falando que queria ser uma carmelita, a casinha, a cama dela, Nossa Senhora, os livros. Aí eu tô lá filmando, né? E as irmãzinhas para mim só assim, ó. Aquelas irmãzinhas não são mole não, viu? Essa para mim assim. Essa aqui de olho em mim, para que ser dito. Falei, irmã, a senhora quer falar alguma coisa comigo? Quero. Pode falar. Eu conheço. O senhor não veio aqui à toa, né, padre? Só que o senhor veio aqui para conhecer a casa Santa Teresinha? Eu falei, a senhora não me chamou para conhecer a casa? Não. Quem trouxe o senhor aqui foi Teresinha. Ela quer que o senhor a conheça mais. O senhor conhece Santa Teresinha? Eu falei, não. Conheço, mas não conheço. Não vou falar que eu conheço. Conheço. História de uma alma. Eu falei, não. Então, o senhor vai adquirir esse livro aqui, um livro grosso, Biografia de Santa Teresinha, a melhor que tem. E o senhor vai lê-la, porque tem muita coisa que Santa Teresinha vai ensinar para o senhor. Eu falei, então tá bom. Aí ela me dá o livro, né? Mandou comprar o livro. E ela já adiantou. Não, aqui na livraria do Carmelo tem. Aí eu já fui lá. Barato. R$260. Maravilha, irmã. Só isso. Eu pensei que era mais caro, é só isso. Mas também um calhamaço, né? Aí fui lá, comprei o livro de Santa Teresinha. E a irmã falou ainda mais. Só que tem um detalhe, padre. Falei, pode falar, irmã. Agora, depois dessa aí, nada é novidade mais. Santa Teresinha quer que o senhor a conheça na casa dela. Não é para o senhor ler na sua casa, não. Quando o senhor vier, nós vamos reservar a parte da tarde só para o senhor rezar. O senhor vai entrar para essa casa Santa Teresinha, vai ficar lá de 2 às 5 rezando. Nós vamos marcar coisas para o senhor só de manhã e só à noite. A Santa Teresinha quer falar no seu coração. Só que eu não tenho conta, eu já comecei a ler, sabe? Umas coisinhas eu já li, já marquei. Gente, Santa Teresinha é um exemplo de alguém que se deixou guiar pelo Espírito Santo na simplicidade. Uma parte do livro que eu li, quero compartilhar com vocês, pequenininho. Ela vai dizer assim: existem vasos nobres e vasos pobres. Um vasinho de barro que se põe no chão, ninguém dá valor, e ele dura muito tempo. Um vaso de louça caro se põe no alto, e ele é cobiçado. Só que se aquele vaso cai, ele se esborracha, ao contrário do que já está no chão. Ele não pode cair, porque no chão já está. Ele só pode ser quebrado pelo gato, porque se coloca ração para o gato. Aí Santa Teresinha vai dizer: meu Deus, a madre é o vaso nobre que está no alto. Ela coordena todo o nosso convento. Eu rezo por ela, para que ela seja santa e que ela não caia, porque se ela cair, ela vai se espatifar.
eu não peço para que eu não caia, porque eu sou o vasinho de barro. Eu só te peço, Jesus, que o gato não me quebre. Santa Teresinha. O que essa santa quis dizer, padre? Vai ler então a história de uma alma, vai ler a biografia da santa, compra o livro, R$160, aí você vai ler. Gente, é uma espiritualidade tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que só uma jovenzinha cheia do Espírito, ela poderia ter uma visão como Teresinha teve. Teresinha, ela não nos ensina a teoria do Espírito Santo, ela nos ensina prática. E ela foi santa pelas coisas pequenas, porque ela clamava sempre o Espírito Santo. Tinha uma irmã no convento, né, que Teresinha morava, que ela rezava fazendo barulho com a boca. Lá no livro diz que ela rezava como se chamasse gato. Como que é isso? Ela rezava assim, ó. Nenhuma irmã tolerava ficar perto dela. Todas as irmãs ficavam longe para rezar, que a irmã cheia de mania. Teresinha olhava e pensava assim: coitada, ela fica tão sozinha, eu vou ficar perto dela. Só quando ela sentar perto de Teresinha, a mulher ficava. Aí Teresinha punha a mão e falava com Deus assim: meu Deus, ninguém consegue rezar com esse barulho não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar do lado dela, e a oração dela que sirva para mim também. A fineza de Teresinha. Quando Teresinha morreu, essa irmã disse: ela foi a minha melhor amiga, ela nunca se incomodou com o meu jeito de rezar. Depois que essa irmã morreu, até bem que morreu para não ler essa coisa, eles foram ler os diários de Teresinha. Lá estava que era a irmã que mais a incomodava, era a irmã que não a deixava rezar, mas ela oferecia o barulho da irmã para a santificação dela, e para que a companhia de Teresinha junto com aquela irmã fosse para ela santificação. Tanto é que as irmãs que não aguentavam rezar, você não sabe o nome de nenhuma, e Santa Teresinha passa os séculos. Quer dizer, o Espírito Santo, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela briga menos, ela é mais compreensiva, ela é mais carinhosa, ela tem uma visão da vida de maneira diferente. É como se você colocasse as lentes do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu perdi o trabalho, ô desgraça, agora eu vou trabalhar onde? Vou viver de quê? Perdeu a namorada, piriguete, vagabundo, aconteceu um acidente, olha aí, arrebentou a frente do meu carro. Aí a pessoa começa a rezar o Espírito Santo. Perdeu o trabalho, não era o que eu queria não, mas Deus sabe o que faz. Talvez não era ali o meu lugar. O Espírito Santo vai guiar o lugar que eu vou trabalhar para eu ter vitória financeira. A pessoa que eu gostava saiu da minha vida. Deus não quer o meu mal. Eu não perdi a pessoa. Foi um livramento. Foi bom para ela e bom para mim. Eu bati meu carro, misericórdia. Nem seguro eu fiz ainda, mas pelo menos a pessoa, ela tem um olhar de gratidão. Quem nos dá isso? O Divino Espírito Santo. Então, meus irmãos, espero que esses exemplos todos aqui, nessas analogias que eu fiz, ajude você a ter o desejo de ter o Espírito Santo. E não se esqueça o que o catecismo me disse: a experiência do Espírito precede a experiência de Jesus Cristo. Quem não tem a experiência do Espírito não poderá dizer com a própria vida que Jesus Cristo é o Senhor. Faça esse propósito. Não levante da sua cama a partir de amanhã sem clamar o Espírito Santo. Há uma oração muito bonita e simples. Você não vai rezar só isso não, viu? Mas é uma oração profunda. Muitas irmãs rezam assim. Depois que elas rezaram todas as orações da manhã, o Santo Terço, a Santa Missa, laudes, 1 hora de vigília, elas vão começar o trabalho ali para 7h30, elas já estão liberadas para o trabalho, elas acordam ali para as 4, 5 horas para rezar.
Muitas irmãs terminam a oração com essa frase. A que está rezando diz alto: Espírito Santo. E as irmãs respondem todas juntas: o que faremos juntos hoje? E ela sai da capela. Bonito isso, né? A hora que você sair de casa: Espírito Santo, o que faremos juntos hoje? Leva o Espírito Santo para a sua escola, leva para o seu trabalho, leva para o seu namoro, leva para o seu casamento. Quem somos nós, meus irmãos, sem o divino Espírito Santo? Lembre da história da peneira. Nós só temos o Espírito se nós vivemos imersos nele. Sem o Espírito Santo, nós somos uma peneira tentando carregar água. Estamos com sede, querendo saciar a sede do outro.